Gente, estamos chegando no final de mais um ano e é muito bom a gente pensar em algumas coisas que levam o nosso coração a mais de Deus, a buscar mais para o Senhor. Então o tema da minha reflexão nessa noite é apropriando-se do melhor para Deus para o ano de 2024. Apropriando-se do melhor para Deus no ano de 2024. Abra sua Bíblia em Hebreus 6, o verso 9 a 12. Hebreus 6, 9 ao 12. Fomos desafiados por inúmeros desejos dos corações dos jovens, né? O desejo mais íntimo de buscar mais a Deus, de desejar mais das coisas de Deus. Isso é tão bom, e esse texto nos fala disso, né? Hebreus 6, 9 ao 12 vai nos falar sobre esta verdade e este ensejo do nosso coração. Se você pode se colocar em pé em reverência à leitura da palavra, vamos assim o fazer. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. O verso 9 eu vou destacar mais uma vez. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Amém? Podem sentar. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, no capítulo 43, o verso 18 e 19, ele nos traz uma palavra interessante. Esqueçam-se o que foi, não vivam no passado, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Esqueçam o que já foi. O minuto que passou, as horas que passaram, os 365 dias desse ano, esqueça o que já foi. Não viva no passado. Vejam que eu estou fazendo uma coisa nova. Queridos, como é bom a gente pensar isso nesse último dia do ano, um dia muito especial. Nós somos gratos a Deus por chegarmos até aqui. Chegarmos com força, com vigor, com saúde, com alegria no coração, com a certeza da salvação, mas também com a certeza que sempre é a oportunidade de recomeçar. Deus sempre nos dá a oportunidade do recomeço. Preste atenção em algo que eu vou lhe dizer ao seu coração, leve isso consigo na sua vida. Com exceção da soberania de Deus, que faz o que Ele quer, e quando Ele quiser, com qualquer um de nós, e em qualquer momento, entenda o seguinte: o diabo, ele não pode impedir que você receba o melhor de Deus no ano de 2024. O mundo não pode impedir que você também receba o melhor de Deus no próximo ano. Apenas você. Você pode impedir que esse novo ano seja o ano melhor para Deus. E Deus quer te dar o melhor. Deus quer fazer o melhor na sua vida. Talvez seja o ano da sua restituição, da sua restauração, do seu voltar para coisas que se perdeu na sua caminhada, no seu andar, e que precisam novamente ser resgatadas.
coisas que ficaram pelo caminho, que lá atrás, né, você fez aquela promessa, esse ano vou fazer isso, mas não conseguiu fazer, já ficou para trás, já foi, esqueça. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 1:20 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso por meio dele o amém, e é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, queridos, todas as promessas que Deus tem feito na sua palavra, para a minha vida e para a sua vida, em Jesus tem o sim. E Ele deseja que estas promessas, elas sejam realizadas, que elas sejam vividas e experimentadas. Eu quero que você acredite em uma coisa: Deus está mais interessado no teu futuro do que no teu passado. Deus, Ele está mais interessado no teu futuro do que aquilo que já foi. Existem algumas causas que muitas vezes se tornam uma barreira, ou seja, é um empecilho para que a gente tenha o melhor de Deus, ou faça o melhor para Deus na nossa vida. E eu vou citar 3 delas antes de nós entrarmos naquilo que nós podemos buscar mais em Deus. A primeira delas é que nós temos uma avaliação superficial da situação. Provérbios 27:12 diz: o prudente, ele percebe o perigo e ele busca refúgio. O inexperiente segue adiante e ele sofre as consequências. Olha só o que a palavra diz: quando alguém é sábio, quando alguém é prudente, e quando ele está diante do perigo, a anteninha fica ligada e ele busca refúgio. É o que o Márcio, né, fez. Ele viu, ele percebeu que a realidade da sua vida estava difícil, estava em perigo, e ele então foi ao encontro do refúgio, e encontrou o refúgio. Certa vez a gente estava retornando de uma viagem, era lá na Bahia, e um caminhão perdeu uma peça, desprendeu do caminhão uma peça, e essa peça, ela ficou no asfalto, e tinha um lançante, onde todos os carros vinham muito rápido. E eu estava atrás de todos, eram 5 na minha frente. E todos bateram com as rodas naquela peça. Imediatamente, os pneus foram cortados. Até outros, os 2 do mesmo lado. Conforme conseguiu fazer a manobra, conseguiu tirar o carro. Mas teve gente que diz assim: nossa, eu ontem troquei os pneus do carro e agora arrebentei eles ali diante daquela situação. Mas o que mais me impressionou, que todos estavam preocupados apenas com o pneu do carro, e a peça continuava lá. O perigo estava ali, podia provocar um grande acidente. E eu disse: gente, vamos tirar essa peça, porque isso vai trazer uma tragédia. Aí fomos lá em 2 e 3, retiramos a peça. O prudente, ele percebe o perigo, e ele busca refúgio. Então, muitas vezes, nós fazemos uma avaliação muito superficial das coisas, e nós nos colocamos diante de situações difíceis. Nós não paramos para ponderar, para avaliar, para refletir. Nós tomamos decisões no impulso, de forma precipitadas, e aí, como a gente diz por aí, a gente dá com a cara na parede e vem as consequências. E aí o que acontece? Nós passamos todo o nosso tempo correndo atrás dos prejuízos, e sobra pouco tempo para pensar naquilo que nos leva para frente, aquilo que nos leva adiante. Nós gastamos as nossas energias nas coisas que nos prendem no passado, e nós não temos forças para continuar naquilo que Deus tem para nós para frente. Então, conforme diz o profeta Isaías,
Deixe o passado para trás. Comece uma nova história. Comece um novo momento. Avalie a situação de perigo. Não faça as coisas no impulso. Pensa, reflita, para que você possa tomar decisões acertadas. Outra coisa que nos impede a buscar o melhor ou o mais para Deus é que nós temos o hábito de ouvir pouco. A gente ouve muito pouco. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho. Nós estamos num tempo que ouvir pai, mãe, ouvir pastores, ou ouvir líderes, pessoas mais experientes de cabelinho branco, conselheiros, isso está ficando cada vez mais fora de moda. É interessante. As pessoas mais jovens, as pessoas mais novas não gostam mais de ouvir os mais velhos, dos conselhos dos mais velhos. Mas os planos fracassam por falta de conselho. E sobretudo nós devemos tomar uma atitude de colocar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus e ouvir também o que Deus quer nos falar por meio das circunstâncias da vida, das mensagens, dos testemunhos que são dados. Ele está falando toda hora, o tempo todo, em cada momento, a cada instante na nossa vida. Por isso que Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma terceira verdade que nos impede muitas vezes de buscar mais para Deus, ou ter mais de Deus para nós, é que nós perseveramos muito pouco no meio das dificuldades. O Provérbios 24:10 diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Desistir da corrida é perder a prova. O atleta, ele precisa ter consciência de vencer o cansaço, de vencer a dor, de vencer as limitações físicas, para que ele então alcance e chegue no final. Mas nós, seres humanos, nós fracassamos diante das pressões da vida. E diante disso nós não conseguimos satisfazer as exigências de Deus, não conseguimos desenvolver a espiritualidade, não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Então como é que a gente pode, nesse ano de 2024, fazer mais para Deus, ou ter mais de Deus para a minha vida e para a sua vida? E é o que o autor de Hebreus diz, no verso 9 do capítulo 6, amados, de vós esperamos coisas melhores. Vamos repetir essa frase junto? Amados, de vós esperamos coisas melhores. Antes de apresentar algumas condições na direção do melhor para Deus, eu quero destacar duas coisas aqui do verso 9. A primeira delas, a palavra amados. Em toda a carta de Hebreus, queridos, é a única vez que o autor chama os seus leitores de amados. É única vez que você vai ler em Hebreus a palavra amados. E ele chama exatamente num contexto em que ele usa palavras fortes, palavras duras, palavras de correção, de repreensão. É como que se ele dissesse: olha gente, se eu não vos amasse tanto, eu não vos trataria com tanta severidade. Ele está dizendo: é porque eu amo vocês, porque eu quero o melhor para a vida de vocês, é que eu estou tratando vocês dessa forma. Eu estou chamando a atenção de vocês. Ou como disse alguém, é melhor assustar-vos agora com a advertência do que vir a lamentar depois com as consequências. Por isso, queridos, é bom a gente distinguir entre a hora da compreensão e a hora da repreensão.
aos amados, com amor, por causa do amor e motivado pelo amor. A outra coisa que eu quero destacar nesse verso 9, aos amados, coisas melhores. Mas sabemos que nem sempre coisas melhores fazem parte da nossa vida. Equívocos, erros, desajustes também fazem parte do acervo das coisas da nossa vida, mas nada de desânimo, nada de jogar a toalha, porque isso apenas prova o que a gente é. Nós não somos deuses, é o que o querido falou, nós não somos autossuficientes, nós não somos semideuses, nós não somos super-homens, nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas feitas do pó, mas salvos pela graça de Deus e chamados para compartilhar esta mesma graça. Então, aos amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Quer dizer, coisas que distinguem e caracterizam a vida que foi transformada, a vida que foi mudada por Cristo. Coisas melhores daquele que tem um coração temente a Deus, um coração fiel ao Senhor e que cumpre os princípios da palavra do Senhor. Mas temos que admitir, queridos, que nem sempre isso tem sido algo visto ou mostrado publicamente, e que o melhor muitas vezes não tem sido a nossa característica. Temos também feito algumas coisas ruins e outras coisas apenas boas. Então vale a pena a gente lembrar que o que pode vir a ser bom, o que era ruim pode vir a ser bom, e o que é bom pode se tornar melhor, e também o melhor pode ser preservado, desenvolvido conforme diz aqui a palavra. Então, quais são os mais que Deus quer que eu e você busquemos para ter um ano melhor? A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: busque mais a palavra de Deus. Busque mais a Bíblia. Queridos, nós precisamos levar mais os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Pensar melhor, pensando com a mente de Deus. Falar bem, manejando bem a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela nos revela o que nós somos por causa do pecado. Mas ela também nos mostra o que nós podemos ser por causa da graça de Jesus. Então a Bíblia, quando ela é lida, ela é buscada, ela nos transforma. Ela nos muda. Ela cura as nossas dores, os nossos sofrimentos. Nós conhecemos a verdade sobre Deus, conhecemos a verdade acerca do universo, da vida, mas a Bíblia significa que quando eu busco conhecer mais dela, praticar a palavra de Deus, então Deus é que está falando ao meu coração. Quando os outros não podem ver o nosso exemplo, também eles não podem ouvir a nossa voz. E as pessoas precisam ser respondidas pela nossa vida, pela vida da igreja, de todos aqueles que a compõem. Por isso que Jesus, ele orou o seguinte: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Alguém disse certa vez que a mão que pretende limpar a outra mão precisa estar limpa. E quem nos limpa é a palavra. Quem nos purifica é a palavra. Então no ano de 2024, meu querido irmão, ame a palavra. Faça da palavra o tesouro do seu coração. Busque a palavra como aquela que pode tratar de todas as situações da sua vida. Não se esqueça em nenhum momento da importância da palavra. Não faça como aquela irmãzinha que recebeu a visita do pastor. O pastor de tempo em tempo ia na casa dela, visitá-la, ver como ela estava, conversa aqui, conversa ali, né, e tal. E no final, o pastor disse: irmã, você pode emprestar a sua Bíblia para eu ler um texto? E ela, com muito prazer: sim, pastor, eu posso, vou fazer isso. Foi lá, buscou a Bíblia,
deu para o pastor abriu. Irmã, a irmã esqueceu o seu óculos aqui dentro. Nossa, pastor, muito obrigado. Faz 6 meses que eu estou procurando o óculos. 6 meses que não lia a palavra, não encontrava o óculos. E se o pastor não fosse lá, não ia achar nunca. Mais Bíblia, mais palavra para o ano de 2024. Outra coisa muito importante para o próximo ano, mais do Senhor. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Além de mais palavra, mais oração. Queridos, nós, o povo de Deus, somos uma revolução em marcha de vitória, quando nós avançamos com os nossos joelhos dobrados em oração. O apóstolo Paulo disse em Efésios 3,14, é por causa disto que eu me ponho de joelhos perante o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. O fruto do trabalho, o fruto da dedicação, do esforço, só é visto por olhos abertos, depois que estes olhos foram fechados em oração. Então você quer ver Deus agir, quer ver Deus te usar, quer ver Deus te fazer uma pessoa muito especial nas suas mãos, ore, busque ao Senhor em oração. É como que o apóstolo Paulo ordenando a igreja de Tessalônica, dizendo, orai sem cessar. Ou como Jesus disse, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto, e ali no quarto, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que te vê secretamente, ele vai te recompensar. Stanley Jones uma vez ele disse assim, eu descobri que sou melhor ou pior, na medida em que eu oro mais ou oro menos. Nós somos melhores ou piores na intensidade em que nós buscamos a face e a presença de Deus. Quando a gente ora, nós nos tornamos igual uma lâmpada, cheia de luz, plena de poder. Mas quando nós não oramos, nós somos igual à mesma lâmpada, só que fora do lugar, sem luz, sem força, sem poder, porque nós não buscamos ao Senhor. Então o melhor para Deus, nesse novo ano, é mais oração. E uma última coisa que eu gostaria de destacar nesta noite, como um princípio fundamental para o ano de 2024, como mais para o Senhor, se torne uma pessoa mais dependente do Espírito Santo. Barker, em seu livro A Compreensão do Espírito, ele narra uma interessante experiência. Um estranho, ele entrou na catedral de Freiburg, e ele pediu para tocar o órgão da Sé. Ele queria, de todas as maneiras, tocar aquele órgão. E era um estranho. O que cuidava, o que administrava a catedral ali, que cuidava do órgão, ele, não, você não pode. E ele insistia, mas eu gostaria de tocar. E aí, de tanto insistir, ele colocou ele lá e ele começou a tocar de forma magistral. Ficou impressionado pela maneira como as músicas saíam através daquelas teclas. E ele, tomado de espanto naquele momento, ele se aproximou daquele camarada e perguntou, mas escuta, quem é o Senhor? E aí, aquele homem simples, aquele organista lhe respondeu, eu sou Mendelssohn, que era de fato o maior e o mais célebre compositor. E o organista respondeu, imagine que eu não o deixei tocar. Assim como Mendelssohn, queridos, queria tocar aquelas teclas, o Espírito Santo, ele quer tocar as teclas mais sensíveis do teu coração, produzindo as melodias mais lindas e mais sublimes na sua vida. Mas como aquele cuidador daquela catedral, muitas pessoas dizem assim, imagine que eu não o deixei tocar.
Se você quer fazer mais para Deus, se você quer ser usado melhor no ano de 2024, não tente fazer a obra sem a plenitude do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita. E aí o texto diz: eu não vou esquecer da obra que vocês realizam. Deus não vai ser injusto de não lembrar a dedicação, o esforço, o empenho daquilo que se faz para Deus. E o sinal dessa plenitude é o amor, e o sinal deste amor é a nossa fidelidade na busca da presença de Deus. Então a grande expectativa para a minha vida e para a sua vida, para o ano de 2024, do coração de Deus, é o que está no verso 9. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação. Então, se é verdade, queridos, que o bom é inimigo do melhor, então é verdade também que quem deixa de ser melhor, deixa de ser bom. Portanto, vamos seguir nesse novo ano que vamos receber, apresentando o melhor para Deus, buscando aquilo que é o melhor para o Senhor. Que o seu novo ano possa ser um ano muito frutífero, muito abençoado. Não esqueça da palavra, não esqueça da oração e não esqueça da dependência do Espírito Santo. Que o seu ano novo possa ser um ano especial, um ano exponencial, sobrenatural, um ano excepcional.